Fala pessoal, aqui quem fala é o Vini, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E recentemente Francis Ngannou deixou o UFC, a luta contra o John Jones não vai acontecer, né? Vai acontecer John Jones versus Ciryl Gane, e o Ngannou saiu do UFC por conta de vários pedidos que ele tinha ali. Ele queria um salário mais alto, né? Ele queria ganhar mais dinheiro, ou ele pediu, né, a possibilidade de lutar boxe, ou também ele pediu ali a questão de um seguro-saúde, enfim, vários critérios, ele queria mais liberdade e tal, enfim, rolou toda essa discussão, teve um monte de notícia. E por que eu tô falando disso? Porque a saída do Ngannou do UFC gerou ali um sentimento em outros atletas, né, que às vezes já não fazem parte do UFC, de também se aliar ao Ngannou e fazer algumas reclamações, alguns comentários, algumas considerações, né? A gente teve a Cyborg, que também meio que apoiou ali o Ngannou e tal. E recentemente a gente teve o Demetrious Johnson, né, um dos maiores nomes da história, que foi campeão peso mosca do UFC, fez uma série de defesas, enfim, pra mim realmente é um dos melhores da história. E ele foi no canal dele aqui do YouTube, fez uma transmissão ao vivo, né, fez uma live e acabou citando também o que ele já passou ali no UFC em relação aos pagamentos. Claro, deve ter sido motivado pela história aí do Ngannou, né? Então ele acabou aprofundando aí na saída dele da empresa. Lembrando que ele saiu quando ele ainda tava bem, né? Tava numa fase excelente. Aliás, ele tá bem até hoje. E acabou saindo e é mais ou menos parecido, né? A proporção. Na verdade, acho que o Ngannou até menos a proporção, né? Porque o Ngannou era campeão, mas não tem o tamanho do legado e a quantidade de vitórias com o cinturão e tal. Então, o Demetrious Johnson deveria fazer ainda mais barulho. Mas não fez tanto até porque é do peso mosca, né? Muita gente, infelizmente, não dá o valor que o cara merece. Mas, enfim, eu vou ler aqui algumas das declarações que ele deu lá no canal do YouTube dele e que o MMA Fighting também acabou fazendo essa notícia, né? Basicamente, ele disse isso aqui: presta atenção nos valores. Quando lutei contra a Dominick Cruz, mesmo considerando que foi muitos anos atrás, tá? Mas presta atenção nos valores. Quando eu lutei contra a Dominick Cruz, pelo título, né, dos pesos galo, eu estava sob contrato. Lutava por 14 mil pra subir e lutar, né, que a gente fala, e 14 mil que é o bônus da vitória. Então, era 14 mil só pra se apresentar e 14 mil caso vencesse. Então, poderia ser 14 mil ou 28 mil, né? Aí ele fala: perdi para o Cruz, né? Ele perdeu para o Dominick Cruz. Então, fiz 14 mil. Então, eu estava prestes a lutar com o Ed Wineland. E isso não aconteceu. Então, eu lutei com o Ian McCall na Austrália. E eu estava no mesmo contrato. Então, eu consegui um novo contrato quando eu lutei com o Ian McCall pela segunda vez. Acho que subi para 20 mil e 20 mil. Ou seja, 20 mil para subir e lutar, mais 20 mil de bônus de vitória caso vencesse a luta. Aí ele falou: venci Ian McCall e depois lutei contra Joseph Benavides. Na época, eu ainda estava com 20 mil e 20 mil. Então, lutei contra John Dodson. Ganhei 23 e 23. 23 para se apresentar, 23 da vitória porque ele venceu a luta, né? Então, quando eu lutei com John Moraga, acho que foi 23 e 23. E quando eu lutei com Joseph Benavides, acho que foi 30 e 30. Então, eu finalmente consegui um novo contrato como campeão e acho que foi 125 mil e 50 mil. Mas não consegui as parcelas do pay-per-view, né? Que quando o cara é campeão, ele ganha um pedacinho ali das vendas dos pay-per-views. Lembrando que o card principal, né, diferente do que era aqui no Brasil, né, que a gente pagava o combate, assistia tudo e pronto, lá você tem os cards numerados, né, que são pay-per-view. Então o pessoal tem que pagar e aí os lutadores ganham um pedacinho, né? Então ele falou que foi campeão e não conseguiu essa parcela, né? E aí ele continua. É aí que um campeão ganha mais dinheiro, os pontos de pay-per-view. Porque se você entrar em um card como McGregor e ele fizer 2,1 milhões de compras, basta fazer a matemática. Você vai ganhar muito dinheiro. Eu nunca tive a oportunidade de fazer isso. E aí ele continua. Então, quando eles tentaram me forçar a lutar contra TJ Dillashaw, eu pensei: sim, me pague milhões de dólares e eu farei isso. Esta é uma super luta, vamos ganhar um super dinheiro. E aí ele continua: eles nunca quiseram isso. É por isso que eu saí, basicamente recuando, porque quando um campeão tem vantagem, né? Ele acabou perguntando. Quando um campeão recebe o que lhe é devido. Voltando à minha sétima, o oitava defesa de título, você tem o maldito CM Punk aqui ganhando 500 mil. E é a sua segunda luta no UFC. Foi daí que veio aquela vontade, né, dele de acabar saindo, e, enfim, a desmotivação, né? Então, assim, é realmente bizarro, né, você pensar o valor que ele ganhava sendo o lutador que ele era, né, e sendo um campeão e etc. Mas, eu sempre vou tentar pensar dos dois lados, né? Por outro lado, independente de dizer se é culpa do Demetrious ou não, de vender ou não vender, né, tipo, porque às vezes não é nem culpa dele, porque o cara realmente é espetacular. Só que as pessoas não se sentem tão atraídas pela categoria, infelizmente. E se a gente for pegar alguns exemplos de vendas que ele fez
pacote pay-per-view, a gente vai entender o porquê que o UFC também não abria tanto a carteira, né? Porque no UFC 174, ele vendeu ali 115 mil pacotes, né? Ele, assim, que eu falo, né? Mas não só ele, né? Mas enfim, o UFC 174, que tinha ele como estrela ali também, né? Na luta principal, vendeu só isso. No UFC 178, que ele também fez a luta principal, ele vendeu 205 mil, né? Ele mais os caras estavam no card. No UFC 186, 125 mil pacotes. E no UFC 191, 115 mil pacotes. Isso liderando, são os cards que ele liderou, né? Que ele fez a luta principal. Então, realmente, fica difícil o UFC também querer remunerar um pouco melhor, né? Então, eu acho que o que daria pra fazer, pelo menos, eu não sei se nessas lutas aqui já tinha pay-per-view ou não, né? Mas eu acho que o ideal seria, quando o cara vai liderar como um campeão, é sempre ter o pacote. Porque se o cara quiser ganhar mais, ele ajuda a vender mais, né? Porque se é um valor fixo só também, o cara fala, se vender, vendeu, não ganhou uma parcela disso mesmo, que se dane, né? Então, às vezes, o cara deixa de promover, né? De falar da luta, às vezes de até apelar pra um trash talk, pra uma provocação, né? Pra tentar vender. Então, o Demetrious Johnson, infelizmente, né? É aquele caso que a gente sabe que qualidade técnica, né? Atleticismo, enfim, os méritos dele como um esportista ali não reflete necessariamente na grana, né? E aí ele mesmo acaba citando, por exemplo, um Conor McGregor, né? Que venderia 1 milhão, 2 milhões de pacotes e não é, desculpa, né? Aí, mas nem de perto o lutador, não tem a qualidade nem de perto que o Demetrious tem. Então o Demetrious realmente é um fenômeno em todas as áreas, é um cara, assim, é surreal, né? Pra mim, ele tá, assim, facilmente ali na discussão dos melhores da história e não teve a conversão disso pro bolso dele. Mas, assim, eu, claro, vou criticar aqui, também acho que o UFC poderia ter sido um pouco melhor com ele, né, pelo que a gente tem de informação, poderia sim, poderia. Mas, ao mesmo tempo, é difícil como empresa você abrir a carteira para um cara que não traz resultado, não traz o dinheiro para você também. Então, é aquela coisa, se o cara vendesse 1 milhão, 2 milhões de pay-per-view e ainda assim o UFC falasse, não vou te dar porcentagem de pay-per-view, vou te pagar um salário baixo e tal, aí é sacanagem, né? Mas, se o UFC também não vê muito dinheiro entrando, por que ele vai repassar muito dinheiro, né? Então, realmente é complicado. Mas é isso, né? Eu queria só trazer para vocês essa notícia, né? A curiosidade, realmente, mesmo o cara sendo o melhor do mundo, um nível absurdo, ele não teve tanta grana indo pro bolso dele, como outros caras que, como ele próprio citou, o CM Punk, esses caras que acabam vendendo pay-per-view, acabam ganhando mais que ele, né? Mas eu quero saber a sua opinião, comenta aqui embaixo. Por que você acha que o Demetrious Johnson nunca vendeu muito, mesmo sendo um excelente lutador? É só por conta do tamanho? Só porque ele é pequeno? Você acha que ele podia falar e provocar um pouco mais para tentar trazer mais público? Enfim, qual seria a solução pro caso do Demetrious Johnson, né? Espero que hoje, pelo menos, ele esteja enchendo o bolso dele, porque o cara merece, né? O nível que ele tem, ele merece sim ganhar muita grana, porque é um cara diferenciado, né? Mas é isso, comenta a sua opinião aqui embaixo, deixa o like no vídeo se você gostou, se inscreve no canal, ativa o sininho e eu vejo vocês na próxima. É nóis, valeu, falou!